No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. As florestas majestosas, os mares profundos, os céus infinitos e tudo que neles habita surgiram no princípio. Este fato narrado atesta que nada surgiu do acaso, mas sim pela ação divina soberana que prova a intervenção de um Criador excelso que está sobre tudo e todos. Antes que houvesse luz, antes que os ventos dançassem sobre os vales e as estrelas brilhassem no firmamento, havia apenas o vazio. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Imagine esse cenário, um mundo mergulhado no caos total, sem ordem, sem beleza, sem propósito. Tudo era confusão, desolação, um vazio que ecoava na imensidão. Mas mesmo ali, no meio daquele caos aparentemente sem esperança, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então Deus falou: haja luz, e houve luz. A voz poderosa do Criador rompeu o silêncio, e em seu poder incomparável, a ordem começou a surgir do caos. Sua palavra não voltou vazia, mas cumpriu exatamente aquilo para que foi enviada. Luz e trevas se separaram, os céus foram estendidos como um manto, os oceanos foram delimitados com precisão absoluta, e a terra passou a florescer. Surgiram árvores frutíferas, montanhas imponentes, rios serenos e estrelas que enfeitaram o céu noturno. A partir daí, a natureza surgiu, bela, grandiosa e exuberante em cada detalhe. Isso tudo é um reflexo sublime da ação divina, transformando o que era caos em um ambiente ordenado e harmonioso, onde cada elemento tem seu lugar e propósito. O poder criativo divino superou completamente o caos e estabeleceu um ambiente propício à vida, à harmonia e à contemplação da glória do Criador. Deus viu que tudo era bom, e essa aprovação divina ecoou sobre toda a criação. E então, como coroa de sua criação, formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Do pó nasceu a dignidade, do caos inicial surgiu a ordem perfeita, do vazio absoluto emergiu a beleza. O ser humano foi feito à imagem do Criador, não como mais uma criatura, mas como joia preciosa da criação divina. Talvez, hoje, você se sinta como aquele mundo inicial, sem forma, vazio. Talvez as dores, as incertezas e os silêncios estejam te cercando como trevas sobre o abismo. Talvez, neste momento, você esteja com o coração angustiado, triste e sem esperança. E não consegue enxergar com clareza a transformação que está prestes a acontecer em sua vida, a mudança que Deus já está preparando nos bastidores da sua história. Mas não desanime e escute com atenção. O mesmo Deus que transformou o nada em tudo, o caos em beleza, também olha para você com compaixão infinita. Ele não mudou, ele não falhou, ele não te esqueceu. Ele continua criando, curando, restaurando, transformando. Jesus disse: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. E ainda, olhai para os lírios do campo, como crescem. Mateus 6:28. Se Ele cuida dos lírios do campo, que hoje florescem e amanhã se vão, e das aves do céu, que não armazenam comida, mas são alimentadas diariamente pelo Pai Celestial, quanto mais cuidará de você? Mesmo quando tudo parece estar fora do lugar, mesmo quando sua alma se sente cansada e frágil, há um Deus que te vê e te sustenta.
A natureza, majestosa e viva, se torna como uma carta aberta do Criador, declarando em silêncio: eu estou aqui, eu cuido de você. Não é apenas poesia, é promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E ao chegarmos ao final desta reflexão, compreendamos que o Deus que cria também cura e restaura, transformando o caos em beleza permanente. Que esta mensagem, unida à contemplação da natureza e da palavra, renove sua fé, reacenda sua esperança e fortaleça o seu coração. Porque o Deus que fez os céus e a terra está aqui, e Ele cuida de você. Se hoje você precisa de luz onde só há escuridão, fale com Ele. Mesmo em silêncio, Ele ouve. Mesmo no caos, Ele age. Esta é a promessa que permanece. Esta é a verdade que liberta. Esta é a esperança que não falha.